Olá, bem-vindas e bem-vindos ao 8º episódio do nosso podcast. Aqui ao meu lado eu tenho ele, o explorador do Pantanal Sul-Mato-Grossense, Frico Guimarães. E aí, galera? Também ao meu lado eu tenho a vitória do bem contra o mal, Luiz Cipulo. Oi. Que animado. É o filme de hoje, né, mano? E por fim, a própria personificação do carisma, Henrique Natalio. E aí, pessoal? Eu sou Dario Álvares e o filme de hoje é Cinedoc Nova York, de Charlie Kaufman, que nós vamos debater aqui. E antes de começar, todo mundo viu o filme? Infelizmente. I don't have a resume or a picture. I've never worked as an actor. Good. Tell me why you're here. Well, I've been following you for 20 years. So I knew about this audition because I follow you. And I've learned everything about you by following you. So hire me. And you'll see who you truly are. Eu queria começar essa rodinha de conversa, primeiro expressando um pouco do meu arrependimento em ter escolhido esse filme para o nosso debate. De forma leve, não, nada muito sério, mas de fato eu não pensei que, primeiro, eu teria que fazer a pauta desse filme, que é um filme que fala de vida, de morte, de amor, de medo, de relações humanas, da expressão da arte, da psicologia e de mais coisa. Então, fazer essa pauta não é uma tarefa fácil, porque também, na minha opinião, não é um filme fácil, né? O Henrique mesmo falou no nosso grupo de Zap que é muita informação, né? Acho que é uma maneira boa de definir esse filme. Ele joga muita coisa na sua direção, assim. E o segundo ponto é que no momento que a gente está gravando esse episódio, que é na quinta-feira, né, dia 18 de junho, a gente ainda está no ápice do isolamento social por conta da pandemia e tá todo mundo, né, meio que batalhando internamente aí para ficar bem da cabeça, para cuidar de si mesmo e cuidar dos nossos. Então eu preciso admitir que esse filme não é a opção mais alto astral, né, que a gente podia pegar aqui pro programa. Então foi mal aí, na próxima eu trago um pouco mais de serotonina pra gente. Brincadeiras à parte, o próprio Charlie Kaufman falou numa entrevista que ele foi perguntado se o Cinedoc Nova York é um filme depressivo ou um filme deprimente. E na verdade ele fala que é um filme realista, né, que a ideia dele é, em vez de dar uma história que a gente vá interpretar e absorver de forma direta, é jogar um monte de informação pra gente com informação suficiente, com realidade o suficiente, pra gente poder se identificar e tirar algo dali pela nossa interpretação, nós mesmos, né? Algo que faz parte da experiência do filme. E por mais que eu veja, acho que vocês também, que a história tem alguns temas recorrentes, tem muitos momentos que dão margem para interpretações variadas, enfim, coisas que nós vamos conversar mais pra frente. Antes de passar para vocês, eu queria só dar uma contextualizada no filme, porque apesar dele ser sobre muita coisa, ele também é a história desse diretor de teatro que chama Caden Cotard, né? Que é o nosso querido Philip Seymour Hoffman. E, basicamente, ele, paralisado pelo medo da morte, torna-se incapaz de viver, né? Eu acho que eu resumiria um pouco assim a história. Porque não é só um puro medo da morte, mas é um medo de morrer de forma insignificante. Morrer sem nunca ter conseguido viver de verdade, sem conseguir estar presente, né? Ele está sempre distante da realidade, como se estivesse meio que condenado a ficar preso dentro da própria cabeça e cercado das próprias paranoias. E aí a realidade, o mundo dele, o contexto dele vai acontecendo, o tempo passa e as coisas mudam, e ele mal percebe, né? Por justamente estar absorvido no próprio mundo e nos próprios desejos. E eu tenho alguns tópicos separados aqui, mas antes eu acho legal a gente abrir a roda, passar para vocês contarem um pouco dessa experiência deprimente que foi assistir esse filme, assistir essa desgraça, e compartilhar um pouquinho das suas primeiras impressões. Então eu acho que esse episódio, assim, mais até do que propriamente uma análise, ele vai ser um exercício coletivo de descoberta nosso, né? Destrinchando aí algumas camadas e algumas possíveis colocações que o filme faz. Então, algum de vocês se voluntaria para começar ou eu escolho? Eu posso só falar uma coisinha, assim, não necessariamente tudo, mas uma coisinha. Vamos lá. Corajoso. Eu quero só repetir para todos ouvirem o que eu falei ontem quando eu assisti para vocês, né, no nosso grupo do WhatsApp, que quando eu comecei a assistir esse filme, eu tava bem, e aí com 20 minutos de filme eu me senti uma toalha espremida, que parecia que alguém, tipo, me pegou, me amassou mesmo, assim, me jogou dentro da água
me puxou da água, me torceu e me estalou no chão, assim, tipo, fez um plá! E aí eu continuei assistindo o filme estatelado no chão. Aí quando chegou na marca de tipo 1h30, mais ou menos, eu senti que me pegaram do chão, me jogaram num abismo, que eu fiquei caindo até o final do filme nesse abismo, e quando o filme finalmente acabou, era como se eu tivesse chegado no fim do abismo, eu caí no abismo assim, bati no chão, e aí alguém veio e pisou em mim. Esse é o filme pra mim, mano. É tipo. Mano, ainda bem que a ideia do podcast é a galera ver antes com a gente, né? Porque se fosse pra ver depois. Eles não Isso, viriam, exatamente. Talvez só eu ninguém avançar o veja. episódio, mano. eles não iriam ver. Cara, pra você ter noção, Não, e é um- depois que eu vi o filme, ele provocou, ele provocou uns gatilhos, assim. Foi meio broca, assim, ver esse filme. Mas eu fui lavar a louça escutando o rap do West Side, tá ligado? Do West Coast. Eu fui, tipo, fato, coloquei Dr. Dre, Snoop Dogg, Nate Dogg, e fui lavar a louça pra, tipo, conseguir viver um pouco o dia, mas mesmo assim, tipo, ele não saiu de mim e eu fui dormir muito cedo, ou, sabe, fui só relaxar muito cedo, não dormir necessariamente. Ele é um... Bom, fala aí, Henrique. Você não quer aproveitar que você tá com bastão aí e mandar bala? Cara, negócio é, eu vou por partes, então. Não vou falar tudo pra gente conversar mais aprofundado pra frente, mas ele primeiro assim, as coisas boas. Faz parte dessa genialidade que é o Kaufman, né? Eu não tô falando agora se ele é bom ou ruim, mas eu tenho certeza que ele é genial. Porque os roteiros do Kaufman e ele dirigindo é genial, assim. Apesar dele ter esse negócio meio deprê, ele é muito bem construído, a história é um absurdo, ninguém pensaria numa história dessa se não fosse Charlie Kaufman. O Philip Seymour Hoffman é um puta de um ator absurdo, tipo, é um prazer ver ele atuando, se não fosse muito deprê esse filme. E ele foi uma das grandes perdas que a gente teve na história do nosso cinema, ele morreu muito jovem, né, enfim, ele faria coisas incríveis, queria ver ele velho atuando, tá ligado? Sim. Essas entidades, assim, tipo, sabe, eu queria ver ele do lado da Fernanda Montenegro, sabe? Então é muito incrível de acompanhar esse filme através dessa genialidade, assim. Agora eu espero que eu consiga superar ou alguns pontos a partir dessa conversa nossa aqui do filme. Eu espero que eu consiga superar o filme, ou eu espero que eu esqueça só, tá ligado? Porque eu até agora não entendi o que de benefício ele pode trazer pra mim. Eu fiquei pensando nisso, assim. Talvez seja uma opinião minha, assim. Eu realmente tentei puxar alguns pontos, ver essa motivação do Caden, né, de criar arte para tentar morrer, mas não morrer o nome, tentar entender um pouco dele, assim, trazer a arte, sei lá, como algo salvadora. Mas, por exemplo, comparando ele com Estrada para Ítaca, que talvez sejam dois filmes completamente diferentes, mas que falam um pouco do papel da arte e como ela é fundamental para a vida, eu vejo muito mais sentido no Estrada para Ítaca do que num ponto desse, assim. Esse filme só acabou comigo e com pontos que talvez eu nem concorde tanto, tá ligado? Tipo, com algumas realidades que, assim, eu acho que esse personagem, eu acho que, nossa, eu não sei, mano, Frico, eu não... Oi. Assim, deixa eu só entender uma coisa. O pilar desse filme pra você é a relação do personagem com a arte? Não. Eu acho que é uma motivação dele, assim, né? Eu acho que uma motivação dele de continuar a viver, né? Eu não vejo outra... Porque ele tá, assim, prestes a morrer, mas não é que ele tá prestes a morrer, tipo, porque ele tem todas as doenças que existem na humanidade. Ele tá prestes a morrer porque ele, né? Ele quase não vê mais sentido de morrer, ele só vê problema na vida dele, né? Ele só vê problema, assim. Só que a única coisa que faz ele continuar andando é, tipo, vou fazer isso, agora eu sei como é essa peça, agora eu sei como é esse teatro. São as novas ideias dele começar a criar arte, assim.
Só que ele leva isso para um caminho que não é de realização, é de autoalimentar esse elemento tóxico dele, né? De criar problema. É uma megalomania, né? Ele não cria, ele cria arte para resolver os problemas, só que a criação da arte dele é criar problema. Tá ligado? Ele só cria problema, mano. E problemas vão acontecendo em volta dele, velho. E os problemas vão gerando outros problemas e só é problema tudo e tudo é problema, velho. Tá ligado? Então, mano, eu quero só resgatar uma coisa que você falou. Antes que... Eu gosto que fica muito claro. Fica muito claro que o Frico não é uma pessoa que gosta de sofrer, né? Exato. Não, assim, o negócio eu acho importante sofrer, tá ligado? Naruto sofre muito. Mas ele supera, tá ligado? Ele vai pra cima, ele fala, mano, vou resolver essa parada, vou... Não, mas tem um abismo de distância entre o Naruto e o Kaden, né, cara? Óbvio, mano. Mano, o Kaden não tem a Kyuubi dentro dele, né, cara? Não tem um... Não, mas ele é super poderoso. só um diretor de teatro. Exato. Mas peraí, mano, deixa eu só falar uma parada. Eu quero responder uma pergunta que o Frico deu aí agora há pouco, né? Quando ele disse que ele tá com dificuldade de enxergar, assim, o benefício, né? De ter visto esse filme. E eu concordo que é tipo é difícil enxergar, eu acho. Mas eu acho que eu até tenho, assim, pelo menos um norte pra você tentar absorver e ver se não serve pra isso, assim. Porque quando eu terminei de ver esse filme, eu também me senti um pouco, assim, flutuante, né? Eu acho que é uma boa palavra. Na verdade, eu não tava flutuante, eu tava beijando o chão, que é a sua toalha, né? Eu quero que vocês lembrem disso o tempo todo. Quem nunca foi a toalha, né, cara? Exato. Mas nesse filme, especificamente, eu sou a toalha mesmo, assim. Mas, enfim, o que esse filme serve pra mim, mano, eu acho que, em uma palavra, seria um aviso, né? Porque eu tenho uma teoria, inclusive, quem quiser saber dessa teoria melhor, ouça o meu outro podcast, depois eu faço o jabá dele melhor, mas que nessa teoria sobre amizades, assim, que eu desenvolvi ela, né? Que eu senti que uma época da minha vida eu percebia muito que eu tava meio que no piloto automático e que eu tinha que viver mais o momento, assim. E às vezes eu percebia que eu cheguei à conclusão de que eu muitas vezes percebi isso quando o momento já tinha passado, né? Que eu desligava o piloto automático quando toda a parte suculenta daquele momento tinha acabado já e eu só tinha as memórias do que eu fiz, assim. Aí eu fiquei, mano, muito tempo pensando o que seria melhor, né? Se a gente soubesse que se a gente constantemente soubesse que aquilo que a gente tá fazendo é o último daquilo que a gente vai fazer, né? Então, por exemplo, um momento vai ter o dia em que a gente vai fazer o último episódio desse podcast. Então, será que é bom a gente saber que era o último episódio ou será que a gente só tem que, tipo, deixar realmente rolando, né? O mundo, assim, a nossa vida, porque vai ter um momento que as nossas amizades também vão dar uma desfriada e a gente vai colar em outros núcleos, enfim, por mais que a gente ainda volte, talvez nunca seja tão forte como o último momento que um dia foi, né, que um dia será, no caso, que eu imagino que a gente ainda tá no nosso ápice dessa amizade, né, a gente torce por isso. Tomara, né? Mas, enfim, aí tudo isso pra explicar que, tipo, eu vejo esse filme como um aviso de que você tem que entender pra desligar o piloto automático antes, né? Porque o pilar desse filme pra mim é justamente o tempo, né? Como o tempo se desloca nesse filme é uma coisa, assim, que foi feita de forma magistral. Eu acho que eu nunca vi algo tão bem feito como isso. É incrível. O deslocamento de tempo. E a forma de como ele se assusta, né? Por diversas vezes, quando a gente... Como ele nega, né? Assim, ele nega a passagem de tempo. Cara, ele não só ele nega, como ele se impacta, né? De uma forma que você não sabe muito bem como que ele tá reagindo. Tem uma hora que ele chega e fala: meu, minha filha tem 4 anos e vocês fizeram uma tatuagem. Aí ela fala: não, peraí, ela tem 12, né? E a gente fala:
cara, quanto tempo se passou? Mano, muito louco isso. Logo no começo do filme, eu vou falar pra vocês que eu roubei no jogo aqui, e eu assisti um pequeno videozinho que conta só sobre o começo do filme, assim, uma análise. E aí, tipo, cara, a cada 5 segundos, na primeira cena do filme, eles mostram, dado várias dicas, assim, de que dias estão se passando de plano a plano, velho. E a gente pensa que é tudo a mesma manhã, quando na verdade eu ia se passou falar um isso. mês. Cara, se passou Na um mês primeira- só no na primeira primeiro... sequência. na primeira sequência se passa um mês, velho. Só queria fazer um Que é do parênteses. café. Pode Que, ser. como é genial o Kaufman colocar aquela discussão de quando eles estreiam aquela primeira peça, nem no comecinho do filme, e aí o Caden tá andando na rua com a mulher, aquela amiga que tá sempre chapada da mulher dele, e os pais. Aí o pai pergunta pro Caden, por que você usou atores novos para fazer personagens velhos? Aí ele responde assim, não, e o Caden responde assim, não, pai, eles são, é uma coisa de teatro, depois eu te explico. É uma escolha, né? Depois eu explico. É uma escolha nossa, depois eu explico, exatamente, alguma coisa assim, não lembro direito como que é essa cena, assim, só que isso também é um gatilho pro filme inteiro, né, porque existe essa passagem de tempo, só que as grandes, a gente só começa a notar uma diferença no rosto deles, com grandes passagens mesmo, né? Quando tipo, ele pontua mesmo que passou muito tempo, assim. Tem umas horas que a gente nem percebe que se passou tanto tempo, Sim. por exemplo, acho que o Luiz estava falando agora. Só para pontuar um pouco nessa coisa que o Luiz disse, tipo, nessa sequência de abertura no café, é realmente entre plano e plano. Por exemplo, ele chegou e pegou o jornal e mostra dia 15 de setembro. A televisão no plano seguinte anuncia que é dia 18. Volta pro jornal de novo e já é dia 19. Então o tempo vai passando nesse ritmo e vai também mostrando pra gente que essa percepção de tempo dele tá completamente fora da realidade, né? E é como ele tá distante da vida real mesmo, como ele tá dentro da cabeça dele. E que, subsequentemente, isso se desenrola nessa megalomania da peça de teatro, né? Dele, em vez de viver a realidade, ele terceirizar a realidade pra arte ou pro Semi, que é aquele cara que ele pega pra atuar ele mesmo na peça, né? Como se ele realmente tirasse a responsabilidade da vida dele, né? I never thought I'd buy a house alone. But I'm 36 and I wonder what it is I'm waiting for. Home buying is always scary. And with the fire and all, especially. Well, it's a good size, though, 2,200 square feet, not including the partially finished basement. Oh, I don't know. I'm thinking I should go. You know, it's a perfect size for someone alone. I like it. I do. I'm just really concerned about dying in the fire. It's a big decision how one prefers to die. Quando o Luiz estava falando dessa sensação dele também e desse ponto de vista mais pessoal, eu lembrei de uma coisa que eu vi, acho que eu vou trazer aqui porque hoje seria uma oportunidade legal de trazer isso, né, para dar conta desse filme. Eu não sei quem viu isso, mas há algumas semanas eu mandei para vocês um tipo de conjunto de obra, assim, de um artista americano, que é o Dicionário das Tristezas Obscuras. Ele, para quem está ouvindo e não conhece, ele é um artista que trabalha com sensações coletivas que nós todos temos e que nós não temos uma palavra para definir quais são essas sensações, né? E o objetivo da obra é chegar em uma definição, né, etimológica, para que a gente consiga denominar isso, né? E uma dessas sensações, ele dá o nome de déjà-vu. É como se fosse déjà vu, mas sem o já. É déjà-vu. E ele dá um nome para essa sensação de quando você está vivendo um momento e você está ciente de que esse momento vai virar uma memória. Então, tipo, em algum momento em que você se dá conta de que o que você está vivendo ali vai virar uma memória, você meio que tenta virar uma chave, ou você tenta fazer alguma coisa
para não sentir mais para frente que você não aproveitou esse momento quando você estava vivendo ele. Então você tenta fazer uma coisa diferente, ou você tenta tipo fazer uma coisa mais marcante, ou enfim, você lembra que você está vivendo o momento e você faz alguma coisa um pouquinho mais intensa, sabe? Você liga para alguém, você deita com seu cachorro, ou você põe um filme para ver, ou você lê um livro, enfim. São coisas que você não saberia como procurar no Google. Exato. E, tipo, agora falando com vocês, assim, sobre isso, eu acho que, já puxando um pouco do que o Frico falou, eu entendo que esse tipo de discurso e esse tipo de produto, né, de arte, que é o filme, ele realmente não é o mais indicado se você está procurando um sentido na sua vida, porque, tipo, o que o filme traz é simplesmente uma consequência do que é estar vivo e saber que você vai morrer, entendeu? Mas eu não desconsidero... Tipo, eu sei que você não desconsidera o filme, eu sei que você gostou dele, né? Sim. Inclusive, eu considerei todas. Isso, quando eu disse que não encontrei sentido, eu considerei tudo, assim, que como é um filme que às vezes é um statement, né? Nossa, esqueci a palavra em português, galera, como statement. Uma declaração. Uma declaração. É um filme de declaração. Eu entendo, assim, só que eu acho que ele traz uns elementos que dentro dessa declaração só são muito tristes, entendeu? E de fato, podem ser uma visão que às vezes não condiz. De fato, só pode não condizer com a minha, assim. Eu entendo que eu acho que esse filme não deveria ser feito, entendeu? Eu acho que esse filme deveria ser feito. Eu acho que é bonito em algum nível, assim, só que eu acho que ele é muito difícil e tem pontos, na verdade, que trazem uma tristeza, que eles trazem a normalidade como algo triste, que daí eu acho que não precisa ser toda hora, entendeu? Apesar de eu achar que a vida é injusta, eu não sou uma pessoa triste, tá? Mas eu acho que a vida é injusta, eu acho que existe pouca justiça no mundo. Mas eu não acho que a vida necessariamente por essência, triste. Eu acho que você pode continuar falando o que você tá falando. Não, e tem outra coisa também, tipo, você vê que todo mundo ali, exceto o Caden, tá vivendo a vida, né? Eles estão, tipo, superando as coisas, eles estão indo pra frente. A esposa dele tava infeliz com ele, ela largou ele, ela levou a filha, ela foi virar aquela artista enorme. Aquela menina que gostava dele... Pode falar. Não, só um adendo, que é muito bom quando ela se despede, ela, né, deixa ele, abandona, vai pra Alemanha morar com a filha, e aí numa sequência em seguida, ele tá indo no dentista, acho, pra fazer uma remoção sinistra na boca, e ele vê numa revista aquela matéria que é muito risível, né? It's good to be Adele, tipo, a mulher mais feliz do mundo agora. Que é um pouco esse clima satírico da paranoia do Caden, né? De que meio que tudo que ele toca dá errado, e todo mundo de quem ele se aproxima se torna triste. E ele é um pouco esse magnetismo da coisa. Também por não estar vivendo no momento, né? Por ser uma pessoa que não está efetivamente ali. Mas eu vou retomar isso quando voltar. Pode terminar, Henrique. Perfeito. Não, então, e aí, tipo, você percebe que tá todo mundo, sim, vivendo sua vida, né? E, tipo... Inclusive, eu tava falando daquela namorada dele, né? Que é por quem ele eventualmente se apaixona, né? Acaba virando a mulher da vida dele. Quando ela foi recusada, a Hazel, quando ela foi recusada pelo Caden, ela foi viver a vida dela, ela foi pegar o menino no porão lá, casou, teve filho, aproveitou a vida com ele. Pega fogo. Essa casa também, e, tipo... É tão brilhante. Sensacional, E... Não, enfim, só pra, tipo, dizer que no caso... Esse mundo tem sim pessoas aproveitando a vida, tem pessoas felizes, só que no caso desse filme, elas estão em segundo plano, né? E o Charlie Kaufman, ele foca no que vira esse pensamento pessimista e da efemeridade como antagonista, se ela é potencializada ao máximo, né? É isso que vira, sabe?
Eu acho que esse tipo, é um pouco meta também, fazer tipo, uma regra de 3, né? A peça megalomaníaca do Caden é o Cinedoc Nova York do Charlie Kaufman, sabe? Total. Com Por certeza. assim, Com por aí certeza. vai, entendeu? Cara, eu acho que o grande tema do filme, o grande argumento do filme é como assim, é como se você tentar controlar todos os elementos da sua vida, você nunca vai viver o momento, você sempre vai deixar o seu tempo passar, e através desses controles você só vai te trazer problema. É meio que isso, assim, o cara vai criando uma outra Nova York, né, que pra ele poder viver, só que ele constrói a mesma Nova York que ele tá vivendo, então ele não tem, através desse negócio dele tentar formar uma outra vida pra ele, ele forma a mesma, só que com mais problema, né, que ele faz outro cara se matar, ele termina com a mulher, ou outra, né, enfim, nisso morre mãe, morre pai, tem doença, a perna treme, dente cai... E no final do filme ele vira, tipo, ele cria um outro mundo, né? Onde ele tá recebendo ordens como se ele estivesse recebendo ordens de direção na vida real, né? Tipo... ele finalmente se desprovê dele mesmo, né? Eu acho que, tipo, ele entrega, assim, a função dele, que era de direção e de observação e de... sensação, né? De mostrar o que as outras pessoas tinham que fazer, e aí no fim ele bota aquele ponto que, mano, além dele, tipo, perder a identidade, ele não é mais... Ele praticamente deixa de ser, né, o Caden. Ele fica mais em paz, né? Um momento mais em paz, o finalzinho lá, em que ele só precisa fazer o que a voz fala e até falar o que a voz fala, e por aí vai, né? A função dele é muito simbólica, tipo, limpar. É de fato olhar uma sujeira que tá ali agora e limpar aquela sujeira. Ele vira aquele personagem Ellen, né? Sim, sim, que ele troca, inclusive... O papel diretor, assim, é fantástico. É outra coisa genial, por exemplo, do Kaufman. Inclusive, uma coisa legal desse momento é que eles trocam de papéis, justamente, né? A personagem que era a Ellen na peça dele, do Cinedoc Nova York, se torna ele, começa a dirigir, e ele assume o papel dela pra limpar, ter essa posição de faxineira nesse mundo fictício, mas pra finalmente começar a viver, né? Porque ele finalmente para de ficar nessa coisa ruminante de agora eu sei como fazer a peça, eu preciso que essa ação seja mais realista, que você tem que falar com verdade. Ele abdica um pouco disso, dessa perspectiva megalomaníaca de controle da realidade, para ir lá e viver o momento presente, que seja limpar uma privada, que seja varrer o chão, né? Que ele, inclusive, faz isso no espaço cênico, que seria a casa da ex-mulher, né? Que mostra um pouco também o quão incapaz de superar as realidades da vida ele é, né? Porque ele fica mastigando essa coisa da Adele, que é a mulher dele, por anos e anos, né? I won't settle for anything less than the brutal truth. Brutal. Brutal. Each day I'll hand you a scrap of paper. It'll tell you what happened to you that day. You felt a lump in your breast. You looked at your wife and saw a stranger, etc. Caden? What? When are we going to get an audience in here? It's been 17 years. Então, eu queria pegar o gancho aqui, principalmente do que o Frico falou, porque eu acho que é um ponto interessante, meio que do propósito da mensagem desse filme, né? Eu concordo no sentido de que o filme é uma declaração. É uma declaração do que acontece quando você realmente se perde no passado, nas memórias do passado ou na ansiedade do futuro e não consegue executar o tempo presente. Uma coisa legal do Caden, que eu não sei se vocês perceberam, até pelos diálogos isso é revelado, ele nunca fez uma peça autoral, né? As peças dele, até o que ele estava reencenando que a gente vê, é o Death of a Salesman, que eu não sei como chama em português. Mas ele sempre pegou outras peças, e a mulher dele alfineta ele no momento por causa disso, né? Porque ele reinterpreta com atores mais novos e dá o toque dele, mas ele nunca faz uma coisa autoral, que é um pouco que mastiga ele também para compor essa história, uma história verdadeira, uma história brutal, né, como ele fala. E eu acho que tem um contraste muito bonito que o filme faz, que é uma das minhas coisas favoritas do filme, que ele buscando essa verdade brutal, essa coisa que praticamente não existe, né, ela é etérea, porque isso só existe no momento presente, só existe meio que na própria ação da coisa, e ele nunca consegue fazer, porque ele nunca consegue tirar esse projeto ou tirar essa paranoia da cabeça dele. Ele tá condenado a isso. E aí ele quer fazer uma outra Manhattan, né? Uma outra Nova York. O que ele quer fazer é a própria realidade. Enquanto a mulher dele, que é uma personagem que superou esse
essa grande dificuldade que o Kayden tem, né, que largou dele, olha como é bonito a coisa que ela faz em termos de arte. Ela cria mini quadrinhos minúsculos, ou seja, são coisas pequenas de se produzir e depois falam, né, que ela é uma das artistas mais renomadas do mundo, né, ela se torna. Através de uma coisa tão sensível, tão pequena, tipo, completamente o oposto do que o Kayden faz, né, que é essa busca por uma realidade magnânima que só existe na vida real, não existe numa reprodução artística, sabe? E um detalhe acho que é gostoso de falar é que, não sei se vocês perceberam, mas cada vez mais que o cenário do Kayden crescia, menor era o quadrinho dela, assim, tipo, por mais que ele já seja no começo, ele seja pequenininho, se você for ver, ele vai diminuindo ainda mais, assim, tipo, em proporção, tá ligado? Tem uma hora que fica, tipo, não dá nem pra entender direito a cor que tá lá, né? Sim, eu acho uma forma muito sensível de mostrar essas abordagens da arte, né? O fato do Kayden tentar reproduzir a vida real, tipo, né, numa escala real mesmo, dentro daquele galpão de Nova York, já mostra um pouco como ele tá distante do trabalho criativo. Ele fica 17 anos escrevendo aquela peça, né? Tipo, reproduzindo e tentando buscar um fundo de verdade. Meio que isso. Vocês têm alguma coisa para levantar? Senão eu tenho um outro ponto para trazer aqui. Mano, eu não sei se fica melhor eu falar disso em outra hora, mas eu queria muito separar um tempo para falar da psicóloga dele, que é genial. Puta, genial, velho, genial. Eu rachei o bico com essa psicóloga, cara. Mano, tipo... Nossa, tem uns beats de comédia dela, eu gosto que ele faz dela ser, tipo, toda cena com a psicóloga é muito cômica. Teve uma vez que eu tava falando de Brooklyn Nine-Nine com o Luiz, e o Luiz falou que ele adora a Dina, porque, tipo, ela é uma personagem muito surreal, e me lembrava muito a Dina. Não sei se vocês assistem Brooklyn Nine-Nine. Não, nunca vi, velho. Não, tipo, também não. A Dina, ela é interpretada pela Chelsea Peretti. Ela se não me engano, ela é mulher do Jordan Peele, né? E ela é uma escritora, tipo, ela escreveu Parks and Recreation e tal. Sim, sim. E ela interpreta uma personagem que o foco da comédia dela é muito numa base surrealista, assim, não é uma comédia situacional. Ela só é uma pessoa muito excêntrica, sabe? E me lembrou muito essa psicóloga e, assim, consequentemente, o humor do Charlie Kaufman, né? Que, tipo, tudo que ele falava, a psicóloga já respondia em cima, né? Tipo, ela não deixava ele concluir para ela formular uma resposta. Ela já falava sem ouvir e, tipo, e quando ela falava, tipo, não é porque ela não tava ouvindo ele, é porque parecia que ela já sabia o que ele ia falar, tá ligado? E aí, nossa, quando eu começo a chegar nos livros dela... fantástico, fantástico. Tem uma cena que eu comecei a rachar o bico, porque, tipo, ele tá numa consulta com ela, né? E ela tá prestes a recomendar o livro que aquela criança de 4 anos escreveu sobre o nazismo. E depois se matou. Sobre uma história. Eu percebi. É uma história. Será que, tipo, a cópia que eu baixei tá com o som meio ruim? Porque eu notei que o som da chuva tava muito alto na consulta. E aí, a hora que ele olha pro livro que tá na mesa dela, tem um livro logo atrás e o título dele é It's Raining Too Loud. Você tá brincando? Não sei se vocês perceberam isso. Eu não reparei isso, genial. Eu não reparei também. Então, tipo, é como se a psicóloga, mano, já tivesse 5 passos à frente de você em tudo. Então, a hora que eu peguei isso, mano, eu falei, nossa, eu entendi qual que é dessa personagem. Ela já ouviu todo mundo, sabe? Ela já consultou gente e já conseguiu, tipo, tratar pessoas tantas vezes que é como se ela já tivesse premeditado todos os passos de todo mundo e todos os pacientes dela. É muito bom. Não, o momento que eu rachei o bico com ela também, cara, eu preciso falar dessa cena. Eu acho que eu tive que, de fato, parar o filme, porque eu dei risada. Inclusive, foi muito bom dar risada nesse filme, nesse momento, depois voltar a chorar. Mas foi quando eles estão, aquela terapia em casal,
e a mulher dele, eu esqueci o nome da mulher dele, a Adele. Eu sei de que você vai falar, é maravilhoso. Ela fala, Eu morro de rir também. ela fala assim, então, às vezes eu sonho, posso falar uma coisa horrível? Às vezes eu sonho com a morte do Caden. Isso é muito horrível? Aí ele fala, tipo, isso é horrível. Aí a terapeuta pergunta pra ele, você achou isso horrível? Fala, eu acho. Ela fala, que bom. E corta, né? E já corta. E corta na hora. All right. I'm not excusing myself from this either. I will have someone play me to delve into the murky, cowardly depths of my lonely, fucked up being. And he'll get notes too, and those notes will correspond to the notes I truly receive every day from my God. Get to work! Mas eu acho que é justamente nesse sentido, Frico, que eu não diria que o filme é pessimista. Até porque a gente vê, claro que a gente está no espectro do Caden, quase como uma forma de explicitar, a gente tem um aprendizado sobre isso. Mas as outras pessoas, a Adele, a Olive, né, que é a filha do Caden, que fica toda tatuada, e quando as flores da tatuagem começam a morrer, é quando ela morre também, a gente identifica nessas personagens que elas não têm esse medo da morte, elas veem a morte inclusive é um tema que, né, meio que recorre o filme inteiro, acho que é o majoritário, mas elas têm uma aceitação diante disso. Tipo, a Olive morre nova, mas morre feliz, porque ela se descobriu junto com a Maria, que é aquela amiga que fica fumando maconha lá da mãe, e se descobriu enquanto artista, enquanto modelo. Elas foram pessoas realizadas, mesmo com esse prazo de vida mais curto, por, enfim, não terem as preocupações que o Caden tem, né? Sim. Porque o Caden, por outro lado, ele tem tanto medo de morrer, porque ele ainda não fez essa peça, esse magnum opus, ele ainda não tirou essa verdade nua e crua dentro dele, que ele fica procurando, a gente vê ele procurando na própria merda, pra ver se ele tem alguma doença. A gente vê aquela cena que ele urina na pia do ateliê da mulher. E o bicho é tipo... marrom. Nossa, horrível. É verde, né? Não, desculpa, pode falar, perdão. Não, então, que a gente percebe que ele tá conscientemente buscando essas paranoias quase que de forma voluntária, né? Pra escapar da missão da realidade. E eu acho que isso também dialoga muito com ele, né? Enquanto artista, ele vai transportando tudo que é a realidade, até as brigas com a segunda esposa dele, que é aquela atriz da companhia, tudo isso ele vai jogando para a expressão da peça de teatro da vida dele. Que é isso, né? A vida dele tá naquela peça, não tá no mundo real. Tá na vida... Então, assim, total, Dads, eu concordo com você, assim, eu só queria me explicar que eu não tenho um jeito poliana de ser, de só ver as coisas boas da vida, assim. Mas eu acho que ele, velho, o negócio é que acontece muita coisa boa. Polipoliana, acho que vocês não leram esse livro, tem que ler. É Síndrome de Poliana. A gente tem que ler Polipoliana, jura? É só um livro que fala sobre a Síndrome de Poliana, que é quando você só vê o lado bom da vida e só vê argumentos bons e desconsidera completamente os argumentos ruins, assim, enfim, parênteses. Eu tava falando que não tem esse jeito de ser assim, eu sou realista, assim, também, com certeza. Só que eu tenho problema com um jeito meio... talvez com a ideia da derrota, assim, de ser derrotado, entendeu? E o filme, quando traz ironia, por exemplo, nas sessões de terapia, isso daqui, até o lado cômico até traz uma coisa mais viva, assim, uma vivacidade. Acontece muita coisa boa com ele, cara. Ele ganha, tipo, o maior prêmio de teatro que alguma pessoa pode ganhar. Ele ganha, tipo, cheque branco pra fazer uma peça com qualquer orçamento que ele quiser, da ideia que ele quiser, sem restrições. Ele, tipo, tem uma filha, uma ex-mulher, tudo bem, que não dá certo, mas ele encontra uma outra mulher, parece ser mó massa, tem uma outra filha, coisas boas acontecem com ele. Só que ele encontra 3 amores, né, cara? 3 amores, cara, e ele só procura problema pra ele mesmo, cara, ele só vê os problemas pra ele mesmo, velho, isso que talvez me irrita, ele só olha, tipo, fortalece o lado ruim das coisas, entendeu? Tudo bem, não é que eu só fortaleço o lado bom das coisas, não, mas existe um equilíbrio, cara. Acorda com a vida. Claro, mas a gente tá... Sim, mas eu acho que a mensagem que eu acho que o filme busca passar é construída em cima desse contraste, né? Tipo, olha como é a agonia da pessoa que vive na psicose de nunca conseguir estar no momento presente, né?
E eu acho que o filme é uma grande ópera sobre isso. Tem um momento pra mim que sintetiza bem essa relação, porque o filme é cheio de miscommunications, né? De falhas de comunicação. Quando um personagem fala uma coisa e o outro responde outra porque entendeu errado, né? E um exemplo disso que eu adoro, que eu acho que é muito sintético da história toda, é quando ele acorda de manhã com aquelas verrugas, né, esquisitas, uns pústulos na pele. E aí ele tá levando... isso. Aí ele tá levando a filha dele, a Olive, lá pra escola, e aí ela fala, o que aconteceu com a sua cara, pai? Ele, isso é psicose. Aí ela, psicose? E ele tem que explicar a diferença semântica, né, entre os dois tipos de psicose. Uma que é essa bolha nojenta na pele, e a outra que é a psicose, a paranoia mental. E aí ele explica a diferença e ela, mas você pode ter os dois. E ela, eu posso ter os dois, mas eu não tenho. E o corte segura um pouquinho e você percebe que nem ele sabe dizer mais se ele tem ou se ele não tem. E é por isso, e isso também é o que faz ele, né, que fomenta ele aí nessas visitas clínicas de dentista, de neurocirurgião, de um monte de coisa, né? Como se ele estivesse procurando a coisa que vai matar ele e nunca esquecendo disso pra viver. Total. Eu queria também só, trazer à tona um momento que foi um momento que me deixou, acho que, mais, assim, com a respiração presa, assim, tá ligado? Que foi na morte da filha. Nossa. Em que a filha faz ele, meio que obriga ele a falar mentiras, né? Eu achei muito sufocante esse momento, assim. Eu acho que é um pouco de tudo isso que vocês falaram agora, né? Eu queria até perguntar o que vocês acharam, porque ele é obrigado a falar que ele era homossexual, que ele fugiu e abandonou ela, quando na verdade, mano, era toda uma obra arquitetada pelas mulheres que, pelas mulheres, de fato, roubaram ela dele, né? E toda errada aquela conversa, né? Eu quero que você me desculpe por ter me deixado e ter dado o cu pra outra pessoa, tá ligado? Ela fala assim, eu só posso perdoar você se você pedir perdão pelo que você fez. Aí ele fala, mas eu não fiz nada. Aí ele, não, eu vou morrer, cara. Pede perdão por ter feito isso. Aí ele é obrigado a falar, cara. É uma coisa... Nossa, isso foi o que mais me pegou, acho, assim. E falar em alemão por cima, né? Conversando com ela naquele tradutor instantâneo de inglês-alemão. Sim. Mas, cara, uma coisa que eu queria, assim, só pra dar um pouco de contexto. Eu já tinha visto esse filme anteriormente. Essa é a terceira vez que eu assisto ele esse ano. Não porque eu... Nossa, verdade. Não é porque eu pirei tanto nele, é porque eu vi a primeira vez, fiquei muito surpreso. Quis mostrar pra um amigo meu, aí um dia que ele tava aqui em casa, antes da pandemia, né? Óbvio. Quem foi, mano? Quem você fez isso? Foi o Bruno. Faz isso com o Bruno. Então, a gente acabou assistindo de novo, e aí eu assisti uma terceira vez pra esse episódio. E, cara, nesse momento, eu fico muito me perguntando de onde que veio isso, porque ela fala, né, você nos abandonou pra fazer sexo anal com o seu amante gay Eric, né? É isso que ela aparece um Eric no fim, não aparece? Então, quando existe até esse dilema um pouco do Caden não entender o seu próprio gênero, né? Isso é um debate que eu acho que o filme levanta em certa medida, por ele se identificar com a Ellen no final, e a gente vê numa cena que seria uma reconstituição, né, dentro da cidade, do teatro que ele montou, no qual ele é a Ellen e tá casada e tem esse Eric, né? Tem essa personagem que tá fumando um cigarro na mesa, que tá meio bravo com ela, né? É um momento breve do filme, mas isso existe. E eu, vendo até, eu não assisti nenhuma crítica sobre, pra entender mais a fundo as interpretações possíveis. Mas eu fico num sentimento muito misto de, talvez isso possa sim ter acontecido. Porque o Caden é problemático, nem ele consegue discernir o que acontece nos dias dele com clareza, então talvez ele seja mesmo culpado pelo abandono e pela fuga da mulher e da filha, né? Eu não acho que isso é uma coisa necessariamente da filha querendo convencer ele no leito de morte, sabe? A gente não sabe tanto do Caden assim, porque nem ele mesmo sabe. Então eu fiquei com esse sentimento misto. Eu não sei o que é a realidade, né, no fim das contas. Acho que ninguém sabe, muito menos o Caden. Mas eu fiquei com esse sentimento de, talvez isso possa ser verdade e possa ser um sentimento reprimido dele que não chegou a se manifestar, né? O que vocês acham? Eu acho um momento ótimo de debater, que nem o Luiz falou.
Mano, eu acho uma super possibilidade, até porque, tipo, você dizer que a realidade é algo muito incerto no filme é uma coisa que você já constata, assim, de cara, porque, tipo, tem muitos elementos em que a realidade está completamente suspensa e o funcionamento das coisas, de muitas coisas ali, não existe de modo literal, né? Existe de modo figurativo, né? Tipo, então, aquela tatuagem caindo do corpo da filha, a casa pegando fogo, até mesmo aquela estrutura toda ali, né? Que, tipo, aquele depósito enorme, né? Que parece tipo, as ruínas de um planeta, Total. tipo, né? Completamente E tudo aquilo fora... são emoções magéticas do Kaden, né? Eu acho que... Sim, então. Então, tipo, a realidade está muito suspensa em função de uma figuratividade física, né? Ali, né? Então, tipo, eu acho que é, sim, muito plausível e é uma coisa que eu não tinha pensado, que realmente aquilo pode ter acontecido, né? Só que também em prol desse discurso do filme de as coisas passarem tão rápido que a gente acaba meio que selecionando o que a gente vê e perdendo a maioria das coisas, ele pode sim ter tido um relacionamento com aquele cara, né? Pode ser que não tenha sido do jeito que a filha dele obrigou ele a dizer, mas aquilo pode ter acontecido justamente porque tudo que ele faz lá é um simulacro, né? É uma simulação de tudo que ele viu, de tudo que ele viveu. Exato. Uma hora ele quer chamar a peça de simulacro, né? Ele fala. Então, cara, isso é um dos leitmotivos, assim, do filme que eu dou mais risada. Porque como ele tá tentando sintetizar, eu acho que isso é um drama legal da narrativa. Ele quer sintetizar o insintetizável, né? Sintetizar o mundo, a experiência humana. E os títulos que ele vai dando, conforme a história vai avançando e ele, enfim, se encontra em dramas psicológicos mais intensos, tem acho que o último título que ele tem a ideia é Doenças Infecciosas no Gado, não é isso? Isso. Sim. E isso é só uma exemplificação do quão mais insano, né, nessa escala gradativa da procura pela verdade a verdade artística, né, a expressão verdadeira da coisa, ele vai só entrando no rabbit hole, assim, né, e criando essa realidade 2, uma realidade alternativa. Caden! Caden, look at me! What are you doing? Sammy, stay right where you are. I'm coming up. There's nothing to talk about, Hazel. It's not your fault. What are you doing? I've watched you forever, Caden, but you've never really looked at anyone other than yourself. So watch me. Watch my heart break. Watch me jump. Watch me learn that after death, there's nothing. There's no more watching, there's no more following, no love. Oh, say goodbye to Hazel for me. And say it for yourself, too. None of us has much time. Sammy! Come down! Sammy! I didn't jump, Sammy! A man stopped me before I jumped! Get up! I didn't jump. Mas deixa eu fazer um adendo rapidinho antes de qualquer pessoa falar. Só uma coisa muito curiosa, assim, que eu lembrei depois que eu assisti o filme. Eu sempre tive uma memória em relação a esse filme, que eu lembrava de tempos em tempos, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu soube da existência desse filme, esse filme é de 2008, né? Então, eu tava na 8ª série, eu tinha 13, 14 anos, né? Foi quando eu comecei a ver mais filmes e tal, eu começaria a ver mais nos anos seguintes, né, durante o colegial, mas eu lembro que eu sempre tive uma sensação muito estranha de que eu nunca seria intelectualmente capaz de ver esse filme, porque eu lembro de ver a capa desse filme na Saraiva e... Primeira coisa foi o título. O título me bateu, assim, eu pensei, nossa, será que eu consigo falar essa palavra? Assim, né, do que, tipo, o título era muito complicado, e a capa também, eu lembro de não conseguir entender o que era a capa. Porque a capa do filme, eu não sei se vocês viram, é a cidade de Nova York e o teto do depósito atrás, né?
E eu olhava, parecia tipo um dirigível. Eu pensava, nossa, que é isso, mano? Então eu sempre tive essa sensação de que eu nunca conseguiria compreender esse filme, que ele seria inteligente demais pra mim. Viu, Henrique? Até eu ter visto, assim, tipo, e realmente foi muita informação, mas é engraçado que a gente esteja discutindo ele agora como se fosse um processo de compreensão total dele, assim, sabe? Mas, ô Henrique, eu compartilho bastante desse sentimento com você. Que a primeira vez que eu assisti esse filme, fazem alguns anos já, foi num curso de roteiro de uma professora que era incrível. Tá aí, se você estiver ouvindo, inclusive, um beijo, obrigado pelas aulas. E ela mencionou que era um dos filmes favoritos dela, e que o Charlie Kaufman era um grande roteirista, e que a gente deveria ver. Quando eu assisti a primeira vez, esses anos atrás, eu diria que foi, o quê? Talvez uns 5 anos, 6 anos. Cara, eu fui atropelado pelo filme, ao ponto de das informações não conseguirem ser resguardadas dentro de mim. Então, parte até de eu ter sugerido esse filme, eu acho que vem daí. Vem desse recalque de, calma, vamos lá, deixa eu colocar isso numa roda com algumas pessoas e a gente poder debater a fundo, que é porque eu mencionei, né, no começo do episódio, que isso seria um exercício de compreensão, né? Porque são muitas camadas, tem muita coisa para se tirar daí, né? E eu acho que o legal também do Cinedoc Nova York enquanto filme é essa pirameta dele, né? Essa regra de 3 do Charlie Kaufman se equiparar ao Cayden. E o próprio filme ser essa megalomania que o Cayden tanto tenta fazer, né? Existe essa conversa entre a linguagem autoral aí da coisa. Eu acho que o filme é como se a gente poderia dizer que é o magnum opus, assim, do Charlie Kaufman. E, inclusive, uma curiosidade é que é a estreia de direção dele. Esse é o primeiro filme que ele dirige. Nossa, tá brincando. A Anomalisa veio depois? Anomalisa foi o último, né? Anomalisa de 2016, acho, né? 2016. Ele só dirigiu 3 filmes, cara, mas ele escreveu muito mais, eu acho. Ele escreveu O Brilho Eterno. A adaptação é dele também. Ele escreveu e dirigiu, eu acho. Tem uma coisa que eu acho bacana quanto à mensagem do filme, retomando aquela coisa que o Frico levantou no começo, que ao mesmo tempo que ele mostra, né, um pouco esse paralelo do medo da morte, da vontade de viver, né, a pulsão de vida e a pulsão de morte. Eu acho que o filme tem um momento feliz, sim, pro Cayden. Um momento no qual ele se sente completo. Que, inclusive, é a primeira vez que ele traz aquele agora eu sei como fazer essa peça. Que depois de todo esse tempo na vida, ainda preso às memórias da Adele, ainda preso também à vida com a ex-mulher e a peça, ele finalmente tem aquela noite com a Hazel, né? Que eles decidem ir pra casa dela, a casa que ainda tá pegando fogo, e eles finalmente passam uma noite juntos. Né? Eu acho que esse é o momento do filme, pelo menos o primeiro que eu consigo identificar, que o Cayden realmente tem uma conexão sincera, né? Ele tem aquilo que ele sempre quis, de conseguir ver. E é tragicômico no ponto de que depois dessa noite, né, a primeira vez que ele conseguiu sentir isso e se sentir adequado existindo ali, a Hazel morre, né? E morre inclusive por inalação de gás carbônico. Fumaça. Intoxicação pelo gás aí. Nossa, por causa dos anos morando na casa, pegando fogo. E eu acho que esse é um momento também que traz uma dessas respostas de o que esse filme busca elucidar pra gente, né? E, enfim, acho que esse é um momento que toca um pouco nesse ponto. Cara, eu não queria estar dentro da cabeça do Kaufman, velho. Eu também não. Ao mesmo tempo, eu queria muito saber o que ele pensa, velho. Não, e realmente, ele tem uma pegada pros roteiros que é uma coisa pra contar, pra narrar histórias que é uma coisa muito própria dele, né? Porque John Malkovich também é dele, então é uma abordagem quero ser John Malkovich, fantástico. É uma abordagem sempre muito metalinguística da coisa e sempre muito ousada, né, na forma que ele observa, assim, as situações. Então, puta, o cara é muito brilhante mesmo. Eu vejo um pouco a obra dele similar, assim, alguns pontos semelhantes aos Irmãos Coen. Eu acho que os Irmãos Coen são um pouco mais positivos ou, sei lá, irônicos, cômicos, mas eles têm uma coisa de humor negro assim parecido, um time de piada. Eu acho que eles entram na classificação juntos do extraordinário sendo tratado como extraordinário, né? Como ordinário, né? Exato. Tipo, eles entram nessa mesma questão, assim. Eu acho que me lembra muito os filmes do Noah Baumbach, sabe?
Acho que não tanto, assim, tipo, os diálogos, assim, né, mais do que a estética do filme em si. É um pouco aquele diálogo que um tá dizendo uma coisa, o outro tá dizendo outra, ninguém tá se ouvindo, sabe? E tem uma terceira coisa que ninguém tá discutindo, tipo... Eu acho que a história de um casamento é um pouquinho mais certinho, assim, mas o The Marriage Stories, aquela comédia com o Ben Stiller, o Adam Sandler e tudo, ele tem muito espaço, assim, né, de esse diálogo cheio de palavra, mas sem palavra nenhuma, assim, sabe? Sim. O Francis Ha faz isso também bastante. Tem uma semelhança tonal no que as personagens falam, né? Que é muita conversa e muito vazio ao mesmo tempo. Eu acho isso bem interessante. Exatamente, Ask her if you can put your head on her shoulder. Can I lay my head on your shoulder? Yes. I love you. I love you too. I don't want to do this play now. I have an idea. I think if everybody... Die? Eu fiquei pensando, nossa, vai ser muito difícil trazer uma cena favorita, mano. Não dá pra colocar um pin. Tipo, não é um filme de sequências assim, sabe? Ele é todo muito mesclado, né? Ele é um filme com uma unidade impressionante, assim, né? Mas eu acho que, tipo... Eu acho que eu diria, assim... O que eu mais gostei de ver... Enquanto... Eu acho que a minha cena favorita, entre aspas, eu acho que ela tá linkada ao que eu penso sobre esse filme. Então, só para dar um contexto bem rápido antes, assim, eu gosto muito dos filmes do Charlie Kaufman, de colocar aí, tipo, Adaptação, Brilho Eterno, Anomalisa, porque eu acho que realmente ele pega um discurso, assim, que se você vê, é um discurso... Como eu falei para vocês, inerente a nós, né? É inerente, né? Ou é nato, enfim, faz parte de nós, né? Tipo, é intrínseco a gente, né? Ao nosso modo de viver, de onde a gente veio, para onde a gente está indo. Só que é muito interessante como ele pega isso e ele cria uma coisa completamente... eu não vou dizer original, né? Porque a palavra original, acho que ela tem um pouco de falha assim, né? Nada muito é original, assim, mas, tipo... Ele cria algo disso, assim, ele cria algo muito inesquecível em cima disso, né? Não é só um texto num papel, não é algo, assim, que, tipo, você não precisava ter feito um filme, né? Tipo, precisava, é só através do filme que ele conseguiu expressar uma das muitas angústias dele, né? Então, eu acho que, tipo, a minha cena favorita é quando você começa a entender aonde que ele tá chegando e que dimensão que aquilo vai tomar. Que é a primeira cena que o ator que ele contrata para fazer ele mesmo interpreta ele. Então, tipo... E ela tem um corte genial, né? Porque, tipo, ela corta sem você perceber do apartamento real dele com a Claire, né? Que é a Michelle Williams, pro apartamento réplica. Exato. E aí você tá tendo aquela dinâmica do ator dele pegando no quadril da esposa dele, né? E ela começa a falar, não, você não é meu marido. Ele fala, mas eu tô interpretando o seu marido. E aí, cara, de um jeito muito rápido, o Caden passa uma notinha, né? Aquela index card pra ele, ele abre e tá escrito, I think you might be gay. E é muito rápido, mano. E é uma coisa muito forte ali do personagem, né? Ele é gay, ele não é, ele tá escondendo, ele ficou com o cara ou não, tipo...
E aí ele passa aquele index card pra ele pega, ele lê, né? Ele guarda no bolso e continua a cena. E então toda aquela dinâmica, até a esposa dele ir embora. Aí a secretária falar que vai achar uma substituta. Aí ele começa a andar pra direita e você vê que tá no cenário. Cara, ver aquilo assim foi muito bom, foi muito gratificante, assim, enquanto experiência fílmica, assim, sabe? Então acho que eu vou destacar essa cena, assim, como a minha favorita, vai, digamos assim. Pô, eu não tinha visto Deixa eu dar essa notinha aí. Nossa, também não, cara. Então, tipo, ele passa muito rápido, ele até fica um tempinho ali quando ele abre, mas é bem rápido. Uma coisa que eu acho legal só pontuar aqui, já que você trouxe o Sammy, e a gente não falou muito dele, um detalhe que é interessante, o Sammy menciona, né, que ele tem seguido o Kayden por anos da vida e tem se fascinado por ele. Se você assistir o filme de novo, ao longo de alguns momentos, você encontra o Sammy espiando ele nas cenas. Sabe aquele momento que ele tá conversando com a Hazel, que ele sai do teatro porque ele tá com o celular, e aí a Hazel senta com ele e fala, fala que meus olhos são bonitos, eles estão tendo esse momento mais romântico. Se você olha na árvore atrás, o Sammy tá ali espreitando, olhando eles. Sim, isso eu reparei. No ponto Nossa. E você tendo falado isso agora, Dario, rapidão, claro. acaba sendo um momento muito bom pro Kayden, porque ela tá falando o que ele tem que falar, né? E é um puta foreshadowing pro final do filme, né? Exato, tipo, exato. Quando ele tá recebendo as kills no fone, né, da diretora. Brilhante. Não, exatamente. Um outro momento, quando o Kayden, de fato, vai tentar cometer suicídio, que ele tá naquele terraço, né, que tem o Derek e a Hazel juntos, o Sammy também tá sentado ali entre as pessoas, tá lendo um jornal. Então, o filme, por ser esse magnum opus, ele é recheado desses easter eggs próprios, né, que vão amarrando a própria história. Então, eu acho que é mais um atestado de o nível de detalhe e de brilhantismo que tem mesmo na execução desse filme, né, tanto no roteiro quanto na sua execução prática, assim. Nossa, muito admirável. Mano, eu também tô com um pouco de dificuldade de encontrar uma cena que eu achei favorita, assim. Eu acho que a cena que mais me impactou mesmo de uma forma direta, eu acho que foi a cena que eu falei da filha dele, né? Mas eu acho que o momento que eu lembro que eu mais gostei, assim, tipo, que eu mais senti o fluxo do filme acontecer, assim, sabe? Que você vê que você fala assim, puta, esse filme é sobre isso aqui, ó. Né? É quando é um dos momentos em que já tem o Kayden, a Hazel, o ator, o Sammy, né, que é o ator que faz o Kayden, a atriz que faz a Hazel, e todos eles estão, tipo, ao mesmo tempo ali, juntos, conversando e meio que ensaiando, né, um pouco tempo depois dessa cena que o Henrique falou, e eles estão, tipo, cara, e às vezes você não sabe, assim, que um pergunta pra um e o outro responde, aí a outra fica imitando os gestos da Hazel original, e ela fica gostando, e aí, mano, nossa, é tipo um mindfuck muito grande ali. Eu acho que eu se fosse pra escolher um momento, eu escolheria esse pequeno momento, assim, não é nenhuma cena. Eu acho que é mais um conjunto de dois planos, né? Pra mim, tipo, é o que mais sintetiza o filme, assim, acho que é por isso que eu vou escolher esse momento. Boa. Não, e é muito bom, porque nessa hora o Kayden tá pensando numa nova possibilidade narrativa que envolve a Hazel se apaixonar, né? E a Hazel, a atriz, quem tá atuando a Hazel, acha que é uma boa ideia e a Hazel original não, né? E aí é como se duas Hazels estivessem dando ideias diferentes para ele, né? Como uma materialização da paranoia, de duas formas que ele vê essa mulher, sabe? Tipo, ao longo do filme, ele dá concretude, ele dá vazão para essas paranoias através do teatro, né? Essa cena mostra muito bem isso. É bem legal mesmo. Cara, acho que essa cena foi um momento assim, que era como se toda essa angústia estivesse crescendo dentro de mim, como uma bexiga enchendo de água, tá ligado? Aí, de repente, aparece essa cena aí, estoura um pouquinho a bexiga e esvazia, e um pouco eu sinto alívio, tá ligado? Os créditos finais. Não, brincando.
Cara, é a cena do padre, velho, quando eles reencenam a morte o enterro do pai. Não sei se vocês lembram. E aí, sim. eles chamam esse padre que faz um discurso, velho, de repente ali, no meio daquela cena que eles estão ensaiando. E o padre, de repente, solta um discurso tipo, meio mais otimista, né? Acho que talvez seja por isso que eu gostei dessa cena. Ela é uma cena um pouco mais... É um otimismo nihilista, né? Mas é um otimismo nihilista, só que ele fala assim, tipo, só continue, tá ligado? Meio que o discurso do padre é a ideia de só continue andando, tá ligado? Continue se movendo. E parece que, depois, pelas próximas ações que o Caden vai tomar com a peça dele, ele vai colocar outras cenas de mais pessoas, aí parece que dá um estalo de motivação nele, assim, sabe? Ele ouve aquele discurso depois da morte do pai, e parece que traz um tom mais vivo dele. Talvez seja por isso que eu gostei dessa cena, cara. Tô com dificuldade. Eu acho que vou só comentar de uma segunda cena rapidinho, que não necessariamente... Ela é bonita, ela é muito difícil, tá ligado? Mas é uma cena muito bonita que quando ele vê a filha, finalmente, tá ligado? Dançando naquele lugar meio estranho, onde os homens vão ver ela dançar com aquela tatuagem, assim. E aquela cena me pegou muito, assim, eu fiquei muito aflito com aquela cena, só que também a atuação do Philip, ele é fantástico, eu achei muito linda essa cena. Nossa, mano, ele batendo no vidro, gritando Daddy, puta merda. Filha, Daddy. Essa cena é de detonar, né? Detonar. Então, eu gostei da sua primeira escolha de cena, Frico, porque tem uma coisa sobre ela que eu acho muito bacana, que são poucos os momentos que eu vejo no Caden durante a história que ele realmente se satisfaz com o andamento da peça, sabe? Porque ele tá sempre procurando alguma coisa verdadeira, né? É isso que ele fala, uma coisa brutal, que mostre quem ele realmente é. E eu acho que tem alguns momentinhos disso, e esse é um deles. Porque é até meio tosco, é meio kitsch, né? Essa cena do padre que é meio super. E afirma que não, tem uma pegada musical, né? E ele afirma que ninguém quer ouvir das tragédias dele porque tá todo mundo ocupado com as suas próprias. E por mais clichê que isso seja, é meio aí que o Caden quer chegar, né? Ele quer chegar nessa vazão de expressar as angústias dele, de conseguir colocar isso em forma de arte. Eu acho que esse momento, depois de tanto sofrimento, tanto que depois do discurso ele até dá um sorriso, né? Ou ele meio que se mostra satisfeito, você tem essa catarse, né? Como se ele finalmente, tipo, é isso aqui é um pouco de verdade, sabe? Então é um momento que eu acho bem em destaque também. Pra gente finalizar, pra eu falar da minha cena favorita, cara, eu acho que um dos grandes sabores desse filme é justamente o absurdo normalizado, né? Aquela coisa que é extraordinária colocada como ordinária, que o Luiz falou. E como isso é usado para sintetizar quem são essas pessoas, de forma muito verdadeira, né? Quem são esses personagens, o que elas estão passando. E um momento para mim que é magistral no filme, assim, que eu acho que é sem dúvida a minha cena favorita, é quando a Hazel decide ir comprar casa. Então é a sequência dela abrindo a porta, aquela casa pegando fogo e a corretora de imóveis falando para ela, não, mas é o tamanho ideal para uma pessoa. E ela, não, eu adorei. Como quem diz, eu adoraria viver numa casa pegando fogo. Eu sou apaixonada pelo Caden, né? Então, assim, isso condiz com a minha personalidade. Eu conseguiria viver num lugar assim. Mas eu tenho muito medo de morrer nas chamas, né? Que ela fala. Total. E eu acho tão maravilhoso como a imagem da casa pegando fogo, de uma forma metafórica, mas ainda assim colocada, tipo, sustentada na realidade, mostra pra gente tão bem quem é a Hazel e tão bem o que é esse universo do Cinedoc Nova York que eu não teria outra cena pra destacar, assim. Pra mim, a alma desse filme tá muito representada nesse momento. E, novamente, é um dos meus filmes favoritos, sem dúvida. E eu espero que, apesar de desgostoso pra alma, vocês tenham gostado do filme. Bom, eu fico muito feliz, então, que a gente tenha tido coragem de encarar esse filme. Espero que os ouvintes também tenham gostado. Bateria! Posso parar de gravar? Ah, não, tá gravando. Super, eu olhei aqui. Nossa, meu coração gelou. Nossa, eu não conseguiria ter essa conversa de novo. Você não gostou? Tipo, me diz sincero aí, nem pro podcast, é pra eu saber mesmo. Você não gostou do filme? Seja franco aí comigo. Não gostei. Não gostei, não.